Canal do YouTube do Mundo do Futebol. Bom, galera, chegando aqui para passar todos os resultados do final de semana. Vamos lá, galera. Começando com a última rodada, né? Do Campeonato Brasileiro Série A. Beleza? Vamos em frente. Mirassol 3, Flamengo 3. O Mirassol, gente, só para os amigos terem uma ideia, não perdeu nenhum jogo dentro de sua casa na atual edição, que já acabou, do Campeonato Brasileiro da Série A 2025. Beleza? Aqui também tivemos Atlético Mineiro 5, Vasco da Gama 0. Também aqui Fluminense 2, Bahia 0. Botafogo 4, Fortaleza 2. Série A, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente. Corinthians e Juventude 1-1. Santos 3, Cruzeiro 0. Vou dar uma checada nesse placar, tá? Palmeiras 3, Ceará 1. E São Paulo 0, Vitória da Bahia 1. Série A, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente. Grêmio 4, Sport Recife 0. Grêmio 4, Sport Recife 0. Internacional 3, Bragantino 1. Esses foram os resultados pela última rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2025. Como ficou a classificação? Vou começar pela zona de rebaixamento, tá? Vamos lá? Vamos lá, galera. Vou começar aqui, gente, do 16º, tá? Para baixo, porque o Vitória acabou ficando na 15ª posição. Beleza? Vitória escapou. Vamos lembrar aqui. Vamos lá. 16º e o último, antes da zona de rebaixamento, acabou sendo Inter e Porto Alegre. Beleza? Nos critérios, né? Com critérios e na pontuação, na verdade. Internacional 44 pontos, 16º. 17º, o Ceará, com 43 pontos ganhos. 18º, o Fortaleza, com 43 pontos ganhos. O 19º, aqui, o Juventude, com 35 pontos. E o Sport Recife, o 20º, com 17 pontos ganhos. Beleza? Algumas coisas aqui, gente. No começo da atual Série A, gente, muito se falava, e foi um destaque a nível nacional, que teríamos, né, na atual edição do Campeonato Brasileiro, 5 nordestinos participando, e tivemos de fato. Bom, só rebaixados aí, os amigos puderam perceber 3 nordestinos. Os 2 cearenses, o Ceará e o Fortaleza, e o Sport Recife. Então, de 5 nordestinos que disputaram a atual edição da Série A, só 2 vão ficar, que são os 2 baianos. O Vitória que escapou, mais um belo trabalho do Jair Ventura, treinador. Detalhe, é a 5ª vez que ele livra um clube de cair da Série A para a Série B. O Jair Ventura, que também já tem acessos na carreira, vale dizer. O outro detalhe, o Sport Recife, que acabou como lanterna, com 17 pontos. Gente, o Sport fica com a 3ª pior campanha da história dos pontos corridos, tá? No Campeonato Brasileiro. A fórmula de pontos corridos, né? No Campeonato Brasileiro começou em 2003. E, bom, a Chapecoense possui a pior campanha, com 15 pontos, né? Em uma edição do Campeonato Brasileiro. O América de Natal possui a 2ª pior campanha, com 17 pontos. Eu dei uma checada para ver se o Náutico também tem, mas não tive a confirmação. Então, o Sport, vale dizer, está entre as 4 piores campanhas. Vamos colocar assim? O Sport ficou com apenas 17 pontos
e entra para essa lista seleta das piores campanhas da história dos pontos corridos no Campeonato Brasileiro da Série A. Bom, gente, não tem a ver tanto com a Série A, mas antes de passar outros resultados e outras coisas aí, eu vou trazer aqui a seguinte coisa. Se tivemos 5 nordestinos disputando na Série A do Campeonato Brasileiro em 2025, teremos 5 nordestinos disputando na Série B de 2026. Vamos ter Clássico Cearense em 2026 na Série B, um Ceará e Fortaleza em 2 turnos. E vamos ter um Sport e Náutico, né? Também em 2 turnos. Fora que o outro nordestino, completando 5 nordestinos no ano que vem na Série B, o CRB, né? Que acabou não subindo. Então, 1 alagoano, 2 pernambucanos, 2 cearenses. É isso aí, gente. Na próxima Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos em frente com mais coisas. Vamos lá, gente. Aqui, vamos passar agora quem vai para a Libertadores de forma direta, como ficou as colocações lá em cima. Eu não vou passar a pontuação final não, gente. Só as colocações, beleza? Pra gente já dar uma corrida aqui e partir para outras coisas. Vamos lá. Flamengo campeão brasileiro, né? Logicamente primeiro colocado. O vice-campeão brasileiro acabou por ser o Palmeiras mesmo. O Cruzeiro acabou na 3ª posição. O Mirassol, de fato, na 4ª posição. O Fluminense em 5º, fechando as vagas para a fase de grupo da Libertadores. O Bahia 7º, ou melhor, Botafogo 6º e Bahia 7º. Bom, pelo que eu entendi, o Botafogo e o Bahia vão disputar a fase pré da Libertadores no ano que vem. Beleza? Um detalhe que eu quero trazer aqui, gente, o Santos, né, que chegou a estar, né, na 19ª posição no atual Campeonato Brasileiro, ao cabo e ao fim, se classificou para a Copa Sul-Americana. O Santos ficou na 13ª posição, no fim da rodada, e conquistou a última vaga para a Copa Sul-Americana da próxima temporada, gente. É isso aí. Vamos em frente. Vamos lá, gente. Campeonato Argentino. O Racing venceu o Boca Juniors por 1-0. Campeonato Argentino. Também aqui tivemos, pelo Campeonato Boliviano, o Independiente Petroleiro perdeu para o Bolívar 2-1. O Caracas perdeu para o Carabobo por 2-0. Campeonato venezuelano. Vamos lá, gente. Alianza Lima 3, Sporting Cristal 3. Bom, pelo que eu entendi, qualquer coisa eu corrijo depois. Esse jogo foi pela Copa do Peru. E o Sporting Cristal venceu a Alianza Lima por 5-4 nos pênaltis. Beleza? Mas depois qualquer coisa, corrijo aqui, tá? Se claro tiver errado, né? Foi o que eu consegui saber aqui, gente. Felizmente. Se tivesse mais informações, a gente passaria, né? Bom, General Cabaleiro 2, Cerro Porteño 5, Campeonato Paraguaio. Orense 2, LDU 1, Campeonato Equatoriano. Vamos lá, gente. O Audax Italiano venceu o Colo-Colo por 2-1, Campeonato Chileno. Também aqui, o Toluca venceu o Monterrey 3-2. O Cruz Azul empatou com o Tigre por 1-1. Cruz Azul e Toluca vão fazer a final do Campeonato Mexicano. Bom, Vancouver Whitecaps 1, Inter Miami 3. O Inter Miami é campeão da Major League Soccer. Vamos lá, gente. Sporting FC 0, Deportivo Saprissa também 0. Campeonato Costarriquenho. Brasil 4, Espanha 1. A seleção brasileira feminina de futsal se classificou para a final da Copa do Mundo Feminina de Futsal. Depois aqui eu informo o adversário, beleza? Também aqui tivemos, vamos ver certinho, Palmeiras 1, Boa Vista 0.
Aqui, jogo válido pela Supercopa Capital Sub-17, oitava de final. Palmeiras classificado. Vamos lá, gente. O Kutrivka perdeu para o Dinamo de Kiev 2-1. O Kovalitska empatou com o Shakhtar Donetsk em 0-0, campeonato ucraniano. O Bucareste empatou em 0-0 com o CSB, campeonato romeno. Copa São Paulo, futebol feminino, juniores, né? O Santos, aliás, não. O Fluminense do Rio de Janeiro venceu o Sport Recife por 2-0, em jogo válido pela segunda rodada da Copa São Paulo, futebol juniores feminino. Vamos lá, gente. Lvivk Clube 2, Legia Varsóvia 0, campeonato polonês. Aqui também tivemos Campinense 2, Retrô 0, amistoso, já em preparação para a temporada 2026. Campinense da Paraíba 2, Retrô de Pernambuco 0. Vamos lá, gente. O Truidense venceu o Clube Bruges 3-2, campeonato belga. O Gilski venceu o Copenhague por 2-0, campeonato dinamarquês. Isso mesmo. Gilski 2, Copenhague 0. Akron Tobiat 0, Zenit 2, campeonato russo. Vamos lá, gente. O Irakleiou perdeu por 3-0 para o Olympiacos, campeonato grego. O Yerevan perdeu para o PSV por 2-0, campeonato holandês. Fortuna Sittard perdeu para o Ajax por 3-1, campeonato holandês também. Vamos lá, gente. O Istambul empatou com o Fenerbahçe por 1-1. O Galatasaray venceu o Samsunspor por 3-2, campeonato turco. O Porto venceu o Tondela 2-0. O Benfica empatou com o Sporting por 1-1, campeonato português. Vamos lá, gente. Braga 2, Famalicão 1. Mais um resultado pelo campeonato português. Pelo campeonato francês, Rennes 0, PSG 5. O Olympique de Marseille perdeu para o Lille por 1-0. O Lorient venceu o Lyon 1-0. E o Mônaco perdeu aqui para o Brest por 1-0 também, tá? Campeonato francês. Vamos lá, gente. Campeonato espanhol. Atlético de Bilbao 1, Atlético de Madrid 0, Celta de Vigo 2, Real Madrid 0, Barcelona 5, Real Betis 3, campeonato espanhol. Vamos lá, gente. Cagliari 1, Roma 0, Napoli 2, Juventus 1, Calcio Como 0, Inter de Milão 4, campeonato italiano. Vamos lá, gente. Lazio e Bolonha 1-1, Hellas Verona 3, Atalanta 1, campeonato italiano, mais 2 resultados aqui. Vamos lá, gente. Chelsea 0, Bournemouth 0, Tottenham 2, Brentford 0, Everton 3, Nottingham Forest 0, Manchester City 3, Sunderland 0 e Aston Villa 2, Arsenal 1. O Liverpool empatou em 3-3 aqui. Vou só dar uma confirmada contra quem foi, gente. Beleza? Campeonato inglês. Vamos lá, gente. Campeonato alemão. Heidenheim 2, Freiburg 1, Wolfsburg 3, Union Berlin 1, Augsburg 2, Bayer Leverkusen 0. Também aqui tivemos Borussia Mönchengladbach 1, mais 05 0, Bayern de Munique 5, Stuttgart 0, Borussia Dortmund 2, Hoffenheim 0, Hamburgo 3, Werder Bremen 2, campeonato alemão. Vamos lá, gente. O Colônia empatou com o São Paulo por 1-1 e o RB Leipzig venceu por 6-0 o Eintracht Frankfurt. Aqui também resultados pelo campeonato alemão. Vamos lá, gente. Quarta divisão do campeonato alemão, ou como prefiram, né? Campeonato alemão sub-23. O Burghausen perdeu para o Bayern de Munique 2-0. Terceira divisão do campeonato alemão, o Alemanha Aachen empatou em 2-2 com Hansa Rostock. Segunda divisão do campeonato alemão, Magdeburg 2, Hertha Berlim 0, Fortuna Düsseldorf 0, Schalke 04 2.
aqui, segunda divisão, campeonato alemão. Vamos lá, gente. Primeiro uma correção. O Bayern de Munique venceu o Burghausen por 3-0, tá? Pela quarta divisão do campeonato alemão. Leicester City 3, Derby County 1, Championship inglesa, segunda divisão. Empoli 1, Palermo 3, segunda divisão, campeonato italiano. Valladolid 4, Huesca 1, segunda divisão, campeonato espanhol. Montpellier 0, Pau 1, campeonato francês, segunda divisão. Vamos lá, gente. Penafiel 1, Desportiva Leiria 0, segunda divisão, campeonato português, tá? Bom, vou começar aqui, gente, de maneira diferente, tá? Comentando o primeiro jogo, Bayern de Munique 5, Stuttgart 0, pelo campeonato alemão. Vamos lá. O jogo aconteceu aqui na MHP Arena, na casa do Stuttgart, como já havia testado para os amigos em outro vídeo. Bom, gente, o jogo em si, o jogo começou muito complicado, como eu falei, é um clássico. E foi, de fato, exatamente o que foi o jogo, gente. No primeiro tempo, o Stuttgart partiu com tudo para cima do Bayern de Munique, tentando encurralar o Bayern de Munique, mas o Bayern, pelo menos nos primeiros minutos, se saindo bem, conseguindo pressionar, conseguindo sair das artimanhas de marcação em cima do Stuttgart, até conseguindo chegar com uma certa rapidez, mas pouco a pouco o Stuttgart foi tomando conta do jogo e pressionando o Bayern de Munique. Mas, em um dos contra-ataques, o Bayern de Munique, através do seu goleiro, né, titular nessa partida, o Urbi, Jonathan Urbi, ele lançou a bola no Olise, no campo de ataque, o Olise dominou, deu um passe e o Laimer, que joga de lateral, joga de volante, bom, ele entrou como centroavante e de letra abriu o placar no primeiro tempo, fazendo o Bayern de Munique 1, Stuttgart 0. Após o gol, o Stuttgart foi ainda mais para cima, tá? Cruzando bolas na grande área, tentando chegar. Chegou a perder 2 boas chances, tá? Na verdade, 3 boas chances, né? E não empatou o jogo, mas pressionou bastante, tá? Inclusive, teve um gol anulado, né? Uma cabeçada do jogador, que eu tô me esquecendo agora o nome dele, gente. Me desculpem. Ele estava impedido por pouco, né? Numa falta cobrada pelo jogador do Stuttgart, ele estava impedido, o atacante do time, e por isso o gol não foi validado. De fato estava, gente, por muito pouco, mas estava de fato impedido. Bom, primeiro tempo acabou com o Stuttgart melhor do que o Bayern de Munique, pressionando bastante o Bayern, né? Bom, voltando para o segundo tempo. O Kompany, treinador, a princípio não mudou o time, tá? Aliás, minto eu, botou um jogador, né? Deixa eu lembrar quem foi aqui, certo, gente? Ele tirou o Bishop, que entrou como titular na lateral, e botou o Stanisic. Bom, a partir daí, o Bayern de Munique entrou no segundo tempo para tentar, de fato, resolver o jogo. O Stuttgart permaneceu partindo para cima. Permaneceu com uma postura ofensiva, né? Tentando atacar. Mas o Bayern de Munique, pouco a pouco, foi controlando o jogo, conseguindo impor o seu jogo, e fez o 2-0 através aqui do Stanisic, né? Aliás, foi o Stanisic, gente. Bom, foi o Stanisic mesmo. Fez 2-0. Aliás, foi o Harry Kane, gente. Fez 2-0, tá? Ele entrou no segundo tempo, mas já mais pro meio do segundo tempo, assim, o jogo ainda estava 1-0 quando o Harry Kane entrou, e ele faz o 2-0 para o Bayern de Munique. Bom, 3-0 saiu com o Stanisic. Aí sim, num outro contra-ataque, o Bayern ali já estava com as rédeas do jogo e fez o 3-0 com o Stanisic, inclusive numa falha realmente complicada do goleiro do Stuttgart, né, o Nübel. Bom, quarto gol do Harry Kane e o quinto gol do Harry Kane. Beleza? Tudo no segundo tempo. Lembrando, o Harry Kane entrou no segundo tempo. Bom, gente, pelo segundo tempo, o Bayern de fato jogou bem, fez uma boa partida. Pelo jogo inteiro, também devido ao adversário, o Bayern de Munique teve sérias dificuldades. Principalmente, repito, no primeiro tempo. O que aconteceu foram oportunidades aproveitadas. A partir do momento em que o Bayern fez 1-0, no segundo tempo abriu 2-0,
Aí o Stuttgart meio que deu aquela desanimada para tentar pressionar a gente. E aí o Bayern de Munique foi aproveitando as chances que apareceu. Vale dizer que o Sion, jogador francês, fez um pênalti, né? O Harry Kane bateu, fez o gol, mas ele foi expulso, né? Então o Stuttgart chegou a estar com um jogador a menos durante boa parte do segundo tempo já, beleza? Mas, meus amigos, olhem, é como eu volto a falar para os amigos, jogos difíceis, jogos complicados. É lógico que, olhando pelo placar, poxa, o Bayern de Munique meteu 5-0, ele tá falando que jogou um ótimo segundo tempo. Para mim, jogou de fato um ótimo segundo tempo. Eu vi isso mesmo. Uma bela atuação no segundo tempo. No primeiro tempo, vale dizer, o Stuttgart merecia ter empatado o jogo, tá? E não empatou porque estava impedido o jogador lá do Stuttgart, como já citei, né, anteriormente. Bom, gente, 5-0, boa vitória do Bayern, em cima de um belíssimo adversário, beleza? Que o Stuttgart é um adversário dificílimo, um campeão alemão, como já citei, um clube que merece todo o respeito, beleza? O Sebastian Hoeneß, que é o treinador, faz um belo trabalho à frente do Stuttgart, vale dizer, há anos que ele está lá, né? Detalhe, gente, o Sebastian Hoeneß, que é o treinador do Stuttgart, é sobrinho do Uli Hoeneß, que é o presidente honorário, né, do Bayern de Munique. Bom, galera, 5-0, bela vitória. Realmente gostei do segundo tempo do Bayern e torço para que o time, no caso, né, mantenha esse bom futebol. Vale dizer que o Pavlovic, o jogador alemão, né, que eu pensei que tinha se lesionado, teve uma pequena lesão, mas já, inclusive, entrou no segundo tempo desse jogo aí do Bayern contra o Stuttgart, pela Bundesliga, né? Bom, a escalação que o Bayern de Munique entrou em campo, gente, só para não deixar de passar nada, o Urbi no gol, o Laimer na lateral, na outra lateral o Bishop, vamos ver aqui, o Kimi Jai e o Upamecano. Também aqui na volância o Kimmich e o Goretzka. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse nome. Opa. Tá me fugindo aqui, gente. O Guerreiro como meia, foi isso mesmo. Olise por um lado, o Luiz Dias pelo outro e o Nicolas Jackson centralizado, beleza? Essa foi a escalação do Bayern de Munique que entrou em campo de primeira, né? No segundo tempo, como já falei, teve alterações. Pavlovic entrou, Harry Kane entrou, mais uma ruma de gente entrou, beleza? É isso, galera. Abraço a todos, até a próxima. Deixem um like aí.